Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos de volta, sim, depois de uma semana arriada com os meus, com o meu dente, né? Quer dizer, mais de um. Mas não vou contar muitos detalhes, não. Voltamos aqui para apresentar mais um programa, né? Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. Nós estamos em uma live, glória a Deus, aleluia. Não esqueça de colocar o seu nome aí para participar do sorteio hoje, tá? Pela nossa StarNec, ok? Nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nesse dia que você estiver nos assistindo, eu quero deixar uma palavra para o teu coração que está em Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1, vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A palavra do Senhor vai declarar que o Senhor vai dar uma visão para Ezequiel, e no meio dessa visão, o Senhor está mostrando um cenário
em que ele está vivendo, em que o povo de Israel está vivendo. E o Senhor vai levá-lo nessa visão, no meio de um vale, e o Senhor vai fazer uma pergunta a Ezequiel, ao profeta Ezequiel. E ele vai dizer: pode esses ossos reviverem? Quando nós olhamos esse texto, quando nós vemos o Senhor fazendo uma pergunta a esse profeta, o Senhor está dizendo, quando ele responde: Senhor, tu sabes. Ali Ezequiel está falando: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. E Deus devolve para Ezequiel: então profetiza. Deus está pegando agora pelas tuas mãos, está te colocando num cenário e ele está dizendo: é tempo de você profetizar, é tempo de você declarar. Ei, nada que acontece na sua vida não é sem um objetivo. Deus tem um propósito para realizar na sua vida, mas é necessário você você se colocar na posição, você se posicionar como profeta e declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Receba essa palavra, que a mão do Senhor possa te colocar nos lugares de crescimento. Amém? Deus abençoe. Vamos orar agora, antes da gente falar com essa pessoa. Na verdade, nós estamos com 2 convidados. Sim, 2 convidados. Nós vamos agora orar e eu quero entregar a sua vida, sua casa e esse dia nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, queremos te bendizer, queremos te enaltecer, queremos declarar que o Senhor que o Senhor faz, que o Senhor é absoluto. Nós louvamos a Ti porque nada foge do Teu controle. Nós não estaríamos aqui se não fora o Senhor, se não fora a Sua misericórdia. Por isso nós Te louvamos. Eu quero te pedir, entre em cada lar agora, que tudo que for falado aqui venha para edificação de vidas, que vidas venham ser alcançadas pelo poder da Tua palavra. Palavra essa que quebra grilhões, palavra que é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Senhor, a Tua palavra não volta vazia e nós cremos que através deste programa o Senhor fará coisas grandiosas, que o Senhor fará coisas inefáveis. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui com um pastor, pregador do evangelho, homem de Deus, a quem eu tenho muita admiração, não tenho muito contato, mas eu quero trazer um fato muito curioso e é um homem que abre portas para pessoas. Por quê? Porque mesmo ele sem nós termos muito vínculo, ou nos conversarmos, ou nos relacionarmos tanto, ele já me abriu muitas portas, tá? Ele já me indicou para muitas igrejas e eu louvo ao Senhor por essa pessoa, por ele ter esse coração, porque existem pessoas nessa geração, né, pastor, que não tem esse coração, né? Não vou indicar, não vou levar, não. Mas eu louvo ao Senhor pela sua vida, o seu chamado, pela sua história. Pastor Claudistone Dias. E eu já quero começar com a nossa perguntinha, que é: quem é Pastor Claudistone? Bom, boa tarde para todo mundo, Pai do Senhor, para aqueles que estão aí nos assistindo. Claudistone é esse cara careca aqui, de barba. É alguém que tenta de todas as maneiras aí, todos os dias, servir ao Senhor com integridade, desde quando eu o conheci, né? Fui muito abençoado pela educação que eu tive, ainda que não fossem cristãos, mas meus avós, minha mãe, meus tios me deram aí uma base muito sólida com relação a respeito, né? Amor, companheirismo, generosidade. Amém. E Cristo veio para potencializar tudo isso que eles já tinham me ensinado e mostrar que não era do coração deles, era do coração de Deus, né? Eram princípios bíblicos e princípios são universais. E hoje tento passar aí para os meus filhos aí um pouquinho do que eles me ensinaram e o tanto quanto Cristo tem me ensinado todos os dias. Então eu sou
sou isso. Sou essa pessoa que tenta de todas as formas ajudar quem eu posso, da melhor maneira. Acho que sou uma pessoa difícil às vezes, porque tenho posicionamentos muito pesados em relação a algumas situações, mas a gente vai vivendo aí, Deus vai dando graça e a gente vai seguindo. Amém. Gente, nós estamos aqui também com o Theo, né? Era um sonho do Theo sentar na mesa do podcast. Primeiro podcast do Theo. E eu quero já começar, Theo, fazendo uma pergunta para você. Quem é o pai Glaudistone? Quem é? Como você vê o seu papai? O melhor pregador que eu já vi. Eita, agora! Melhor pregador que você já viu? Sim. Muito bem. E como ele é como pai para você? Muito bom. É, muito bom. Ele falou que não ia falar muito, gente. Mas aí eu vou cutucar um pouquinho aqui o Theo. Mas vamos lá. Então, quem é Glaude? O que é Glaude? Tá achando que é uma junção de nomes para criar essa caricatura aí? Cara, meu pai inventou esse nome. Esse nome é uma invenção, né? Meu pai se chama Afonso, minha mãe Marta. Não tem nada a ver, né? Glaudistone. Existem várias histórias sobre esse nome surgiu. Mas eu acredito que ele não estava bem da mente, né? O que nossos pais faziam? Porque assim, a gente, né, como eu disse, não éramos cristãos protestantes. Nasci dia 29 de junho, que no catolicismo é o dia de São Pedro, né? Não poderia ser Pedro? Pedro. Seria maravilhoso, né? Pedro. Não, ele achou que era Pedro, era muito estranho. Aí colocou Glaudistone. Não tenho a mínima ideia. Olha, nos conte sobre o seu nome e o trauma que você tinha na infância por causa disso. Então, esse nome é um nome que naquele período ali da infância era muito difícil, né? De falar. Na verdade, me dava até um pouquinho de vergonha com relação... Porque todo mundo me conhecia como Tony e achava que era Tony de Antônio. Né? Ninguém sabia, assim, só as pessoas muito próximas. Então, quando comecei para a escola, a lista de chamada ali, nunca acertavam, né? Então, assim, já fui chamado de Cláudio Antônio, de Gladstone, de Ladstone, de Cherostone. E aí foi. Então, por um período, essas coisas são só Deus, né? Por um período, eu ficava com muita vergonha de falar que o meu nome era Glaudistone, porque as pessoas não conseguiam falar, aí começava aquela zombaria e tal, então eu dizia que era Tony, de Glaudistone, ou usava o Leandro, porque ainda tem um Leandro, Glaudistone Leandro Dias. Entendi. Aí depois, quando eu comecei a sair, né, para pregar, essas coisas e tal, as pessoas perguntavam o meu nome e eu ainda tinha dificuldade, né? Eu falava Tony e tal. Aí depois eu falei, não, peraí, não é um nome esquisito, é um nome único. Quando falarem o meu nome, vão saber quem eu sou. Então não posso nem fazer muita besteira, porque não vão achar outro. E aí eu comecei a usar a Glaudistone, nessa ideia de ressignificar a ideia de um nome estranho, esquisito, que me dava algum tipo de receio, para um nome que seria único. Eu falei, não é um nome esquisito, é um nome único e Deus tem um propósito em cima disso aí, e aí agora é Glaudistone. Ok. Fazendo uma paralela agora, você falando sobre ser único, ter uma identidade. Sim. Quantas pessoas têm vergonha do seu passado, têm vergonha da sua história, têm vergonha do que passou e não consegue ver o benefício, né? Você olhou para o seu nome, o que te trazia vergonha, Sim. hoje te traz honra. Não, peraí, eu sou o único, não existe outro Glaudistone. Sim. Pelo menos eu não conheço, né?
E se existir, são poucos. Sim. E aí, o que você vê quando pessoas, o que você tem, não é nem ver, qual é a palavra que você tem para essas pessoas que trazem em si um passado triste, ou um passado vergonhoso, ou um passado pesado? Qual é a sua palavra? Então, eu gosto muito de um personagem bíblico e eu penso que a história dele fala muito sobre essa questão e pode ajudar as pessoas, uma vez que você olha para ele nessa ideia de ressignificar, né? Que é Jacó. Né? Você tem o Abraão e você não vê o Abraão fazendo muita força. Sim. Você tem o Isaac e você não vê o Isaac fazendo muita força. E o Abraão é abençoado, o Isaac é abençoado. Mas o Jacó, que é de família, né? Uhum. Que tem Deus, que tem fé, diferente do Abraão e do Isaac, se ele não faz um pouco mais de força, ele não recebe a bênção que os pais receberam sem tanta força assim. Sim. Então, alguns de nós, a gente vai precisar fazer um pouquinho mais de força para alcançar a bênção que a gente tem para nossa vida, ou que Deus tem para nossa vida. Uma vez eu ouvi um pastor, finado pastor Luiz Antônio, falando sobre os 3 desafios que o ser humano tem na vida, e ele usou a vida de Jacó. Ele disse que você tem o desafio de ser o que as pessoas querem que você seja, e aí você é Jacó. Você tem o desafio de ser o que você quer ser, e aí você acha que pode ser Esaú. E você tem o desafio de ser o que Deus quer que você seja, aí você é Israel. Então, nesses desafios aí, a gente tem Deus dando para nós a oportunidade de pegar as nossas dificuldades, né, de infância, de contexto de vida, de família, de lugar onde mora, e transformar isso aí em testemunho, em transformar essa questão de situações que te complicaram de alguma forma, que te traumatizaram de alguma forma, e pensar sempre que essa proposta de enfrentar alguns tipos de desafios, ela tem um propósito que é muito maior do que você. Então, Sim. assim, por exemplo, até para quando Deus quer provar alguém, ele precisa confiar muito nesse alguém. Nós temos 2 exemplos bíblicos. Pedro, né? O diabo chega para Pedro e diz assim, chega para Jesus e diz assim, quero cirandar Pedro. Jesus disse, pô, Pedro, não dá não. Pedro não aguenta essa peneira não, vou intercedi por você para você não cair. Só que esse mesmo Satanás que queria cirandar com Pedro e Deus não deixou pela estrutura de Pedro, foi o mesmo que pediu Jó. Verdade. E Deus deixou ele entrar. Então, até para provar alguém, até para que alguém nasça num lugar difícil, com uma situação complicada, ou com um nome esquisito, ou com uma família embaralhada, é porque Deus confia tanto nesse alguém, que esse alguém pode enfrentar isso e deixar para nós um testemunho. Você olha para o livro de Jó, é um livro de sofrimento. Sim. Mas você olha para teologicamente, é um livro poético. Porque só Verdade. Deus faz sofrimento virar poesia. Só Deus faz. Só Deus faz. A gente precisa aprender que eu não preciso ter vergonha do meu passado para que eu viva o meu futuro. Porque tem muitas pessoas que não vivem o presente, porque se você não viver o presente, você não idealiza o futuro. Porque estão presas no passado. Né? Passado de dor, passado de mágoas, passado de tristezas, de frustrações. Enquanto a gente estiver presos no nosso passado, nós não vivemos nem o presente, nem nos preparamos para o futuro. Sim. Você costuma fazer umas postagens bastante interessantes, né? Houve tempo em que você pegava personagens e heróis de filmes da Disney, da Marvel, enfim, e comparava com heróis bíblicos. Sim. E aí eu queria que você trouxesse um herói, falasse... Não sei se eu vou jogar um nome e aí você vem trazendo. Pode ser? Pode Vamos ser. fazer essa... Vamos tentar. Vamos lá, galera. É um herói que eu gosto muito. Homem de Ferro. Sim. Então, eu sempre tentei, de alguma forma, até pelo fato dos meus filhos, né, gostarem de personagens, de histórias e tal,
tentar trazer para eles o evangelho de uma forma mais simplificada. E grandes autores fazem isso, né? O mais conhecido, de repente, é o C.S. Lewis, que tem aí a Crônica de Nárnia, né? Que é um livraço e se tornou um filme que é de princípios do evangelho. Então, uma vez a gente conversando, a gente brincando entre a gente, eu pensei, né, numa possibilidade de trazer o evangelho para aquele mundo deles ali, utilizando as coisas da vida como Jesus fazia. Né? Na época de Jesus não tinha desenho, não tinha filme, mas tinha galinha, pintinho, casamento, semente, e ele utilizava aquilo ali como princípios para o reino. Então, por exemplo, o Homem de Ferro, eu cheguei a fazer alguma coisa sobre ele, porque o Homem de Ferro não é de ferro, né? Não é ele de é ferro. de barro. Porque não existem homens de ferro, né? Existem homens de barro que se escondem atrás de armaduras, que fazem dele grandes heróis, mas que na verdade são homens extremamente comuns. Então, se você olhar para algum homem de Deus, por exemplo, né? Ele tem, e essa frase ela é muito interessante, ligada ao Homem de Ferro, por exemplo. Porque ele é um homem de ferro. Se tirar o ferro, só sobra o homem. É igual o homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Se tirar Deus, só sobra o homem. Então não existem esses super-homens, esses homens de ferro. Homens são de barro. Ele só tem uma estrutura, um revestimento que o faz vencer o seu dia a dia, o pecado, a guerra espiritual e mental que ele vive, se ele for revestido das armaduras de Deus. Amém. Glória a Deus. Você vê, né? Se nós não estivermos no Senhor, né? Sim. Porque existem pessoas que estão com o Senhor, Sim. mas não está no Senhor. E estar em Deus, e eu queria que você falasse sobre isso. O que é estar no Senhor e o que é estar com o Senhor? Então, nós temos Deus agindo assim de três formas relacionadas ao homem. Você tem o Deus por, o Deus com e o Deus em. No Novo Testamento, a gente encontra muito o Deus com e o Deus por. Né? Sim. Deus conosco, Deus por nós. E Jesus ele veio apresentando o Deus em. Né? Se vocês estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós. Então, essa ideia de trazer para dentro do homem aquilo que o homem precisa para ser liberto, para ser transformado, talvez hoje seja uma das grandes dificuldades da igreja com a sociedade de que não quer essa transformação. Porque você pode ter Deus com você, Deus por você, mas você não pode ser salvo se ele não for em você. Então, o texto diz que a nova criatura, ela é uma nova criatura não porque Deus é com ela, porque Deus é com ela ou é por ela. Né? Paulo diz que uma nova criatura é quando você está em Cristo. Então, a maior característica de alguém que está no Senhor, que está em Cristo, é a transformação de vida. E talvez eu acho que até é importante a gente citar isso, porque o Evangelho ele não veio melhorar o homem. O Evangelho não veio melhorar o homem. O que melhora o homem é terapia, é educação física. Isso melhora o homem. O Evangelho não veio melhorar o homem. O Evangelho veio transformar o homem. Ele veio quebrar aqueles velhos conceitos, aquelas velhas manias, aquelas velhas culturas, para começar a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, a maior característica de alguém que está em Deus é que ele vive uma transformação diária de vida. Ele vive uma transformação diária para alguém que está chegando à estatura de varão perfeito, né? Aproximando-se de Cristo. Essa é a maior característica de alguém que está em Cristo e não só com Cristo. Amém. E para viver uma vida em Cristo, precisa querer, né? Se permitir. Sim. A Bíblia diz, Jesus vai falar, aquele que quiser vir após mim. Então é um direito de escolha. Eu quero viver em Cristo. Eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero ser sua morada, né? Isso é o poder da decisão. Existem pessoas que querem só os benefícios do Senhor e assim, acham mesmo que estão andando com Deus. Sim. Mas
estão vivendo uma vida de aparência. Sim, É porque andar com Deus é ter uma vida de transformação diária. verdade. Todo dia eu preciso morrer e nascer de novo, Exatamente. né? Existem 2 pontos, não sei se eu posso. Pode, pastor, por Existem favor. 2 pontos que eu acho interessantes sobre isso. O primeiro é a questão de quando Jesus é apresentado por Isaías, ele não é apresentado como poderoso ditador, mas como maravilhoso conselheiro. Então, a ideia do outro querer aponta muito para essa ideia de um Deus que é um maravilhoso conselheiro e não um poderoso ditador. Ele não vai lhe obrigar a ser, ele Sim. vai lhe aconselhar a ser. Sim. Né? Então, eis que eu estou à porta e bato. Existe o caminho largo, o caminho estreito. Então, ele sempre vai apresentando, no Antigo Testamento mesmo, quando ele fala por meio de Moisés, eu te apresento a morte e a vida, mas eu te aconselho que escolha a vida. Então, ele é um maravilhoso conselheiro e não um poderoso ditador. Ele sempre vai te dar a oportunidade de escolha para que você caminhe com ele, entendendo que ele é o melhor caminho para você, mesmo quando ele contrariar todas as vontades que você acreditava ser o melhor caminho. Um outro ponto sobre isso é a ideia do novo nascimento, porque as pessoas hoje estão muito preocupadas com passaporte, muito preocupadas com carteira de trabalho, muito preocupado com diploma, e nada disso é insignificante, tudo isso tem o seu grau de importância. Só que o céu não vai cobrar de você um passaporte, ele não quer saber onde você viajou. O céu não vai cobrar de você um diploma, ele não quer saber onde você estudou, e nem vai cobrar de você uma carteira de trabalho, ele não quer saber onde você trabalhou. O céu ele vai cobrar de você certidão de nascimento. Eita, glória. Isso ele vai cobrar, porque a Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode nem ver que se quer entrar no reino de Deus. Então, as preocupações hoje de onde trabalhar, o que estudar, para onde viajar, elas precisam existir, mas num segundo plano. Porque se eu fizer tudo isso, mas não ter nascido de novo, tudo isso vai ser turismo e envolvimento do meu querer, da minha vontade, e não da vontade de Deus para minha vida. Então, tenho certeza de que a gente tem dificuldade hoje com a ideia do novo nascimento. E aí um pastor batista disse uma vez que esse talvez seja das frustrações da igreja, esperar frutos de gente que não nasceu de novo. Verdade. Pastor, o senhor falando aí, você falando sobre o céu, nós somos de uma geração, né, que se pregava muito mais o céu do que não tinha uma palavra não era palavra de vitória, era mais, era até chamado palavra do concerto, né? Tinha pastores que se intitulavam, eu sou o pregador os vasos do concerto, e os vasos mesmo, as irmãs que levantavam e falavam assim, diz o Senhor, e não tinha coisas em oculta que o Senhor não revelava. O que o Senhor vê, o que você vê nessa geração onde o pecado não é mais exposto, porque hoje tem até, como é que fala? A pessoa sofre até na justiça, processo. Né? Processo, essa é a palavra. A pessoa até é processada se for disciplinar. Sim. Né? Se o nome aparecer na disciplina, hoje nós vivemos essa era em que temos que ter cuidado como nós vamos pregar, como nós vamos... qual é a sua visão para essa era, dentro da igreja, sobre o que o Senhor tinha liberdade e hoje não tem mais? Qual é a sua visão? Então, primeiro eu gosto de deixar claro que a igreja como organismo, ela vive. Né? Como organismo, ela vive. Como instituição, ela está no CTI. Né? E uma das... Acho que se eu falar assim, o problema é esse, acho que eu estou sendo até muito... dono da verdade. Não, dono da verdade. Porque são muitos problemas. Né? Mas um dos que eu penso que vem complicando a gente é a mudança de culto. Quando você faz um culto para quem te visita, você acaba se rotulando ou se modelando as visitas.
Então, quando o culto é muito na horizontal, você acaba tendo preocupação com quem está ali, com o que vai ser falado. E aí você começa a se moldar para quem está te ouvindo e não para quem está te mandando falar. Então, a preocupação com quem está me ouvindo está sendo maior do que com quem está falando comigo. E com isso, a gente vai caminhando para um processo que foi devagar, sem que a gente percebesse, e hoje tomou uma proporção de que é quase impossível você conter esse crescimento de um culto na horizontal. A gente sai do culto e pergunta para o visitante: você gostou do culto? Verdade. A gente faz o Nossa banner. preocupação não é se ele recebeu. Exatamente. A gente faz um banner e coloca embaixo: venha, você não vai se arrepender. Exatamente no lugar em que a pessoa teria que se arrepender. Então a gente vai fazendo programações para quem vem. Um culto muito na horizontal. E aí você já chega na situação, o pastor já fica preocupado com aquela irmãzinha que é mais terra, né? Que é mais ligada, diz: não dá muito lugar hoje não, que hoje eu trouxe um amigo da faculdade. Não grita muito não, que hoje eu trouxe um parente que não é crente. E a gente vai modelando de acordo com aquele que nos visita. Só que eu fico perguntando, você imagina se os serafins, né? Quando Isaías entra no templo, eles começam a conversar um com o outro: tira uma asa aí que ele nunca viu um ser de 6 asas. Sai, vamos escandalizar, muda o louvor. Então, assim, quando Isaías entra no templo, já tem um grupo de serafins cantando que ele é santo. Os serafins não mudam porque é Isaías que está entrando no templo, mas Isaías muda pelo cântico que os serafins estão cantando. Então, se o culto voltar a ser na vertical, na ideia de Deus ser o centro do culto, então todos aqueles outros que estão no culto, eles participarão do culto. Verdade. Eles não serão alvo do culto. Quando eu digo, por exemplo, eu sei que é uma fala inocente e às vezes uma fala carinhosa, mas quando alguém pega o microfone depois de uma mensagem e diz para os irmãos que estão ali: tudo isso aqui foi para você. Tudo isso aqui pela sua alma. Tudo isso aqui é para que você... Não é para ninguém ali. O culto só tem um dono. Verdade. Só um Senhor. E as pessoas têm que se moldar ao dono do culto. Senão eles se tornam donos do culto. E aí a gente tem dificuldade de falar do céu, porque não é interessante. Porque assim, hoje falar do céu não dá ibope, né? Não, isso não mexe nas minhas emoções. Isso aí, eu tô esperando tanto uma porta aberta. Cadê a palavra? Cadê, né, a promessa que o Senhor... E a promessa do céu não mexe mais em você, não te traz gozo, alegria, né, esperança. Não, Senhor, eu preciso estar firme para... Né, hoje nós vivemos essa era. E aproveitando que nós entramos nesse assunto, eu sei que você também é escritor, né? É autor do livro Não Existe Amor, e é um tema assim que, meu Deus, que não existe amor. E eu queria que você falasse um pouco sobre a visão do... Infelizmente, ele não está com o livro aqui, mas nós vamos no final deixar a rede social dele, contato. Por favor, procure, compre, porque com certeza esse livro vai mexer com você. Fale um pouco do livro. Sim, então, a proposta é mostrar para nós ali, por meio das escrituras, né, a ideia do amor divino. Então, porque geralmente nós somos guiados na ideia de amor de duas formas. Ou o amor do cinema, onde são felizes para sempre, ou o amor das novelas, que de repente, para essa geração agora, não tenha tanto poder de influência como teve, por exemplo, para minha. Porque na minha geração a gente não tinha tantos recursos, então era filme ou novela. Né? E aquilo ali vai sem que você perceba, aquilo vai te direcionando. Então você vê um filme Felizes para Sempre. Só que você nunca sabe o que acontece depois que a porta fecha. Porque a câmera vai embora e o príncipe e a princesa vão para dentro do palácio e você não sabe o que acontece lá. Então o filme termina onde o relacionamento começa.
Né? E as novelas, aqueles amores loucos das pessoas vão arrumando problemas o tempo todo com todo mundo, um larga o outro para casar com o outro e no final eles são maravilhosos e é o casal do momento passando por cima de todo mundo. Então a gente é guiado muito por um amor que faz tudo em nome desse amor, ou um amor que dá tudo errado e no final vai dar tudo certo. E aí quando você vai para as escrituras, você descobre que não existe amor tão grande quanto o nosso Deus. Então, e por meio do amor de Deus, a gente começa a descobrir características que não são as características dos amores que são nos apresentados. Então o livro é um pouco sobre isso, apresentar as características do amor de Deus para apresentar à sociedade que é impossível que ele conheça um amor verdadeiro se não for por meio de Jesus Cristo crucificado. Existe uma frase, alguns textos dentro desse livro que você coloca assim, não existe amor sem correção. Sim. Não existe. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque as pessoas acham que o amor de Deus é venha como estás, vinde como estás e continue como você chegou. Sim. E lá atrás você falou um pouco sobre isso. Mas fala sobre o que você colocou no livro sobre este amor. Então, um dos pontos que eu falo é esse que a senhora citou, com relação ao amor que corrige, né? Nós apresentamos muito um Cristo Cordeiro e esquecemos que ele também é leão. Então o Cordeiro é o amor sem medidas, o amor que se entrega, o amor que apresenta misericórdia, o amor que apresenta graça, mas o leão é o amor que apresenta justiça. Então é aquele que vai corrigir quando você for corrigido. E uma coisa que eu deixo claro ali, que o fato de você ser amado por Deus não significa que você é salvo. Né? Porque o texto áureo da Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o presente de quem é amado é a entrega do Filho. Então quem é amado por Deus recebeu o Filho, não o céu. O céu não é para quem é amado, porque o texto continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o presente para quem é amado é o Filho. O céu é presente para quem crê. Aleluia. Então, esse crer no amor de Deus é amá-lo de volta. Então, eu tendo sido amado por Deus, recebi o Filho, mas só recebo o céu se eu amá-lo de volta. Você não vai ver em um momento Jesus dizendo eu te amo para ninguém. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João e ele não diz eu te amo para ninguém. Não está lá a frase eu te amo. Mas quando você vai no último capítulo de João, ele pergunta para Pedro, tu me amas? Porque a questão não é o quanto ele me ama, a questão é o quanto eu estou disposto a amá-lo de volta. E esse amá-lo de volta é que tem sido difícil, porque amar, quando você o ama de volta, ele vai mostrar para você, tu me amas, eu te amo, então faça isso. Se tu me ama, tu vai fazer isso, se tu me ama, tu vai fazer isso, como ele disse a Pedro, tu me amas, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então é um amor que vai exigir de você alguma coisa. E aí entra as correções, entra a ideia de que o amor de Deus não aceita tudo, aceita todos, mas não aceita tudo. E a maior prova do amor de Deus é a graça. A graça é um escândalo. Verdade. A graça é inexplicável. A graça vai no buraco mais fundo, no lixo mais fedorento, arranca o homem de lá e resgata o homem. É o maior escândalo da cruz, é a graça. Só que a graça não é solteira. A graça é casada com a dignidade. Então, o que é a graça? Para mim encurtar, né? A graça é o filho pródigo voltando, fedendo a porco, descalço, sujo, e o pai dando um abraço nele. Isso é graça. Só que a graça não é solteira. O mesmo pai que abraça o filho do jeito que ele chega, não deixa ele sentar na mesa do jeito que ele chegou. Ele chega sujo, parecendo um porquinho, o pai dá um abraço nele. Mas o filho não quer só o abraço do pai, o filho quer a mesa. Mas aí para sentar na mesa você tem que deixar de parecer um porco. Então essa é a grande questão. As pessoas vêm até o abraço. E até o abraço você pode até chegar sujo, fedorento, porquinho,
até o abraço, mas a mesa não é para os porcos, a mesa é para os filhos. E aí precisa trocar veste, precisa botar sandália, precisa botar um anel novo, para você ter acesso ao que o pai tem. Então muita gente frequenta o culto só por esse abraço, porque a semana toda ele pecou, comeu uma lavagenzinha ali, deu uma namorada com um porquinho ali, aí ele vai no culto só para receber um abraço. Ele não quer a mesa, porque a mesa vai exigir que ele não volte mais no chiqueiro. É forte. Não é o quanto você tem de Deus, é o quanto ele tem de você. Sim, exatamente isso. Nossa, isso aí, esse mistério do porquinho, meu Deus. Aqui não existe Isso aí. amor. Olha que imagem linda. Não existe mesmo. Sem ele é impossível. Sem ele é impossível. Houve um tempo da sua vida... Gente, eu tô no mistério do porco aqui. Eu não sou chinesa, não. Mas que profundidade. Para sentar na mesa precisa se limpar, né? Sim. Precisa. O grande problema é... E aí, você falando... E aí me veio o texto que fala, não deis pérolas Aos porcos. Olha, o amor de Deus, Sim, ele é realista. exatamente. Não é porque ele nos ama que ele vai... É muito profundo Sim. isso, né? Ele utiliza, né, os porcos por muitas vezes. É importante também entender o contexto cultural, né? Sim. Deus abençoe os porquinhos. É. Mas para um judeu, o porco é um símbolo máximo de abominação, né? Sim. Então, todas as vezes que Jesus ele utiliza do porco, ele utiliza dentro do contexto cultural judaico. Então, os judeus eles conseguiam entender a profundidade da sujeira com que Jesus estava querendo dizer. Então, Pedro, por exemplo, quando ele fala daqueles que amaram o evangelho e o abandonaram, ele utiliza a figura do cão e a figura do porco. Sim. Né? Que um porco que foi lavado e tornou-se aí a lama. E assim, e aí tem uma coisa interessante, eu acho que é importante a gente citar, se a senhora me permitir. Claro, pastor. Então, Fica... dentro desse... A mesa é sua, o microfone é seu, a tarde é sua, a noite é sua. Fica à vontade, dentro desse mesmo contexto, você vê o filho pródigo saindo de casa e o diabo é muito astuto. Sim. Porque ele não apresenta o porco antes das meretrizes. Não. Porque se ele vê o porco antes das meretrizes, ele não sai. Então ele apresenta as meretrizes primeiro e o porco depois. Sim. Porque ali são as duas faces do pecado. As meretrizes são os prazeres e os porcos as consequências. Sim. Então ele nunca vai te apresentar a lama antes da cama. Eita. Ele apresenta a cama primeiro e a lama depois. Porque o diabo é mestre em fazer festa dentro do chiqueiro sem que as pessoas sintam o cheiro da lama. É mestre em criar uma ilusão de ótica e a pessoa fica a sexta-feira inteira dançando sem perceber que o parceiro de dança é um porco. Então, e porque se você olhar para o texto, ele não gasta R$1 com o porco. Ele gasta tudo com as meretrizes. Verdade. Porque ninguém gasta para se sujar, gasta para ter prazer. Só que o fim do prazer, onde Cristo não é o centro desse prazer buscado, é o chiqueiro. Então você só percebe o fundo do poço que você se meteu depois que toda aquela dopamina, adrenalina e todos os outros hormônios ali vinculados à felicidade e prazer termina. E aí você vê que você não deveria estar ali. E alguns têm vergonha de retornar por entender o processo e até onde chegou. Porque eles acham que eles chegaram muito longe. Sim. Só que a mão de Deus é tão poderosa que ela vai até em lugares que a gente acha que ele não é capaz de nos encontrar. É verdade. É verdade. Pastor, falamos aqui sobre porcos, sobre pérolas e sobre sujeira. E aí, você falando, o Senhor falando, enfim, o Senhor me levou lá na passagem que o Senhor vai rejeitar Saul. Nessa geração, nesse tempo, qual é a sua visão para pastores, para homens que se dizem de Deus, homens de altar, tá? Que sobem em púlpitos, mas estão como porcos. Qual é a sua visão para essa geração? Por que Deus não repreende? Qual é a sua visão? Eu tenho uma visão já formada, mas eu quero trazer a sua visão sobre isso. Então,
sobre essa questão de pessoas rejeitadas, eu até brinco com alguns amigos que as plataformas da igreja nem deveriam ser chamadas de altares. Porque toda vez que você bota um porco lá, você profana um altar. Sim. Então, nós entendemos claramente que existem situações em que as pessoas são beneficiadas pelo status e pelo poder que essas pessoas têm de influência e de manipulação da massa. Sim. E por alguns momentos, nós, como seres humanos, e às vezes até com um senso de justiça um pouquinho alterado, Sim. a gente fica se perguntando o porquê que Deus não faz nada, né? Sim. Não faz nada. E aí eu tenho 2 textos que eu levo para o meu coração. O primeiro é o de Moisés, quando a Bíblia diz que Deus fala com ele para ele falar com a rocha. Ele vai lá e bate na rocha e sai água, né? Mas aí a pergunta é clara: se Deus manda ele falar, ele bateu, ele não está desobediência? Sim. Mas saiu água? Saiu. Então por que Deus faz sair água de alguém que está em desobediência? Eita. É pela sede de quem está no deserto, e não por quem está batendo na rocha. E a verdade é tão clara sobre isso que ele mata a sede de quem está no deserto e depois chama Moisés para o monte. Por particular. E diz: agora você olha tudo isso aí. Como se dissesse para Moisés: está vendo? Todo aquele povo que você deu água vai entrar. E você não. Então, Deus não aprova o caráter e o modo de vida de alguém porque se alguém tem o poder de tirar a água da rocha. Ele está mais propício a matar a sede de quem está sedento do que ficar brigando com o desobediente. Até porque, se você olhar para um texto que é vinculado a esse, que é Mateus 7, o texto vai dizer que vão chegar para ele e dizer: eu profetizei no teu nome, Sim. eu curei no teu nome. E Jesus não vai dizer que não fizeram. Ele só disse que não adianta compensar a iniquidade com dom espiritual. É isso aí. Então ele vai usar o dom espiritual para alcançar outras pessoas, mas vai condená-los pela iniquidade dele. Sim. É como alguém que vai chegar para Deus e pedir a indenização pelo tempo de serviço. Ele vai dizer: não preciso te dar nada, porque você me usou para ter fome, eu te usei para curar as pessoas. Então a gente está empatado. Então não tem o que cobrar de ninguém, né? E um outro texto que me chama a atenção é exatamente o de Saul. Porque 40 anos, né, ele reina sem a presença, reina desviado, aquele processo todo. Deus permite ele perseguir Davi, ser honrado por Samuel mesmo não sendo mais honrado por Deus. Uhum. E a grande condenação de Saul não foi o suicídio, não foi a ida à pitonisa, não foi a desonra do profeta. O grande juízo sobre Saul é ele viver a vida toda sem a presença. Verdade. Então, se você pegar Apocalipse, você vai perceber que a Bíblia diz assim: ficarão de fora. Essa expressão, ela é muito pesada. Verdade. Porque ela é um juízo que vem desde o Éden. Quando Deus quis julgar Adão, ele não matou Adão, ele deixou Adão de fora. Nossa. Quando ele quis julgar Caim, ele não matou Caim, ele deixou Caim de fora. Quando ele quis julgar a geração de Noé, ele não matou a geração, ele deixou a geração do lado de fora. Quando ele quis julgar Saul, ele não matou Saul, ele deixou Saul do lado de fora. Quando ele quis julgar as virgens loucas, ele deixou elas do lado de fora. Quando ele quis julgar o povo de Israel que veio murmurando pelo caminho, ele deixou eles do lado de fora. Quando ele quis julgar Moisés, deixou do lado de fora. E aí Davi sabia disso. Por isso que quando ele escreve o Salmo 51, mesmo debaixo de uma condenação que ele sabe que é para a morte, porque ele mesmo se autocondenou, e Deus usa o profeta e diz para ele assim: você não vai morrer. Você imagina você cometer um pecado que você sabe que é para a morte e Deus chegar para você e dizer assim: eu não vou te matar. Meu Deus. O que pode ser pior do que a morte? Ficar de fora. Meu Por isso ele ora: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Então, o maior juízo de Deus não é deixar o falso profeta deixar de profetizar, ou o pastor porquinho deixar de apacentar, ou tantos outros que têm uma vida que não condiz com a presença de Deus, utilizar da igreja para chegar a um status que ele quer. O maior juízo é quando essa pessoa bater na porta e a porta não abrir para ela. Meu Deus. Então a gente caminha com Deus, que Isaías apresenta o seguinte. Isaías apresenta o seguinte sobre Cristo. Isso é muito importante.
Isaías 61 diz assim, ele veio pregar o ano aceitável do Senhor. São 365 dias. E o dia da vingança são 24 horas. Então Deus dá muito mais tempo para o homem se arrepender do que para o homem ser julgado. Mas quando ele for julgado, o machado será posto à raiz das árvores. Então o que Deus tem preparado para o tempo do acerto de contas, ele é de um nível de severidade tão grande que Deus espera, com esse passar do tempo, que essas pessoas se arrependam para que ele não tenha que cortá-los pela raiz. Meu Deus, que profundidade. Gente, eu senti a presença do Senhor aqui. Aonde você está? Do lado de dentro ou do lado de fora? Que você escolhe, né? Pastor, houve um tempo na sua vida que você passou por momentos bem difíceis e enfrentou uma depressão. Sim. Fale um pouco sobre isso, como você conseguiu vencer esse momento, como você conseguiu vencer a depressão. Sim. 2015, final de 2014 para 2015. Na verdade, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes em 2014, mas ainda era muito tabu, assim, a ideia, né? De procurar um psicólogo, era visto como coisa de maluco ou demônio, né? Eu fui segurando até que em 2015 eu tive umas percas bem complicadas e elas foram agravadas por calúnias, né? Por situações que não eram verdade. E aí eu entrei num período complicado aí que durou uns 3 anos. A princípio eu não sabia o que fazer, porque na época eu já pregava em alguns lugares, não tanto quanto agora, mas já pregava. Dirigi um culto de libertação, né? E ajudava na questão de jovens, assim, que sempre foi uma linha que eu trabalhei. E eu não sabia como agir, porque eu ficava com medo de ser a tal referência. Eu não sei quem criou essas coisas, né? Mas aí a gente começa a pensar, pô, como é que eu vou falar para as pessoas que eu estou sentindo isso se eu ajudo essas pessoas, né? E essa ideia de fortaleza para não passar para o outro o que você está sentindo foi me complicando, até que eu conheci um casal de amigos que me direcionaram uma terapia, eu comecei a fazer, mas não adiantava muita coisa, porque eu ainda tinha muita resistência àquilo, e aquilo foi me corroendo, eu cheguei a níveis muito altos, assim, com relação à perca de peso, de apetite. Eu cheguei a ficar 29 dias sem dormir, trabalhando na Barra. E uma das coisas que eu perdi nesse processo foi o emprego, porque eu não conseguia raciocinar no meu trabalho. E o que eu vou falar aqui, eu quase não falo, porque eu também não sei porque eu não falo, não sei se ainda é um resquício, mas talvez seja importante para alguém. E eu cheguei aí a um nível de pensar no suicídio, né? Uhum. E fiquei aí uma semana pensando como fazer, né? Aí eu morava com a minha mãe, e aí eu ficava pensando, né, como que eu vou fazer isso? Pô, se eu pular da passarela, minha mãe vai ter que ir lá ver o corpo lá, se eu for pro mar, e depois vai procurar. E aí eu decidi que deveria fazer no quarto, que era ali, fechar a porta, aquela coisa ali. Vai no mercado, compra uma gilete, então corta o pulso quando vê. E aí eu fui, dobrei o joelho no quarto, orei ao Senhor, pedindo perdão já pela situação que eu estava vivendo, mas que eu não tinha paz. Não era falta de nada palpável ou de relacionamentos importantes dentro do contexto de vida, mas era uma falta de paz que você não sabe como retomar. Uhum. E aí eu dobrei o joelho, peguei uma Bíblia, agarrei a Bíblia assim, dobrei o joelho, comecei a chorar e sabia, falando assim, eu sei que eu vou pro inferno, mas eu não tenho paz, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho paz. E aí aquela falta de paz
que eu sentia, ela foi se agravando com a ideia do... E aí acredito sim que tenha sido o próprio diabo, e eu não estou dizendo aqui que depressão é demônio, mas ele se aproveita desses momentos, e dizendo, é isso mesmo, pô, você não tem o que fazer, você é uma vergonha para teus filhos, dá trabalho para teus pais, você não é amigo dos teus amigos, os teus amigos agora também não são teus amigos, então vai ficar fazendo o que aqui? Ocupando espaço. E aquilo ficava na minha mente, a ponto de eu ir aos cultos e não conseguir ouvir o que o pregador pregava, e o louvor não fazia sentido nenhum de nada. E aí eu dobrei o joelho e tal, e peguei a gilete na mão para fazer os cortes, e aí eu achei que a porta estava trancada. E aí a porta abriu, né? Achando que eu tinha trancado, a porta abriu, e aí era ele. Artel. Aí ele tinha 4 anos. Aí eu tomei um susto que ele chegou, eu botei a mão assim, aí ele falou, pai, por que você tá chorando? Aí eu falei, porque o pai quer ser uma pessoa melhor. Aí ele esfregou meu rosto e falou, então o senhor levanta daí, porque o senhor já é o melhor. E aí Jesus me salvou de novo, por meio da vida dele. E eu digo para todo mundo que eu morri em 2017, né, de verdade, porque eu não queria mais, não tinha a menor pretensão de continuar a viver pelas coisas que estavam acontecendo. E aí Jesus me salvou de novo. E aí, de 2017 para cá, literalmente eu vivo por Cristo, porque eu sei que eu morri em 2017. Amém. Amém. O suicida, eu acho que é uma palavra muito forte, mas quando alguém chega nesse nível, e eu digo isso também por conhecimento, ele não quer morrer. Uhum. Ele não tem a pretensão de morrer. Ele não quer morrer, ele quer matar a tristeza que está alojada dentro dele. E eu acho tão lindo que Deus, ele tem os seus meios de... E eu quero dizer para você que talvez hoje pensou em tirar a sua vida, que talvez essa semana arquitetou tudo. Existe um plano de salvação para você. Existe uma alegria para a tua alma. Jesus é a esperança daquele que não tem mais esperança. Que através da vida do pastor Gladstone Dias, né, através desse testemunho e que o Senhor possa te impactar, sabe? Porque o Senhor sabe que a nossa maior riqueza são os nossos filhos, né, depois da sua presença, mas aqui na terra, um pai, ele vai fazer tudo pelo seu filho, né? E Deus vai usar o Theo, né, Theo? Ainda com 4 aninhos. Sim, eu tinha 4 anos. E ele vai falar para você, você é o melhor. E assim, às vezes quem tá lá fora enxerga mais do que a gente que tá do lado de dentro. Né? Porque o cenário nos grita isso. Você não presta, você não vale nada. Sim. Teve um momento da minha vida que eu achei que eu era a pior mãe da face da terra, por tudo que aconteceu. E eu lembro que a Vitória falou isso para mim. E ela falou, mãe, você é a melhor mãe que eu poderia ter. Você é mais do que uma mãe, você é uma amiga, você é a minha base. E aquilo me fez levantar. Então, talvez você não tenha essa palavra dentro do seu lar, você não tem, né? Porque nem todos têm essa realidade. Tá preso e a família te diminui, mas eu quero te dizer uma coisa. Os céus estão gritando, você é a melhor pessoa que deveria ser. Você é o melhor. Você nasceu para dar certo. Amém? Glória a Deus. Esse momento foi, como você falou, um divisor de águas, né? Sim. Eu vou parar aqui, que eu quero falar da Starneck. É a fábrica de camisas e uniforme. Você que precisa. O pessoal fala assim comigo, precisa ser natural. Eu tô sendo natural. Ó, a fábrica de camisas e uniformes tá aqui
o Instagram starneck.shop. Também está o seu WhatsApp 990 52 5509. Vai lá. É a empresa melhor do Brasil. Não tem outra, tá? Com fabricação de camisas, tá bom? Estampas. Gente, olha só. Lembrando, vamos lá, relembrar você que está aí na nossa live. Tá aparecendo aqui? Onde está? Isso. Obrigada. Você, tá, que está na nossa live, entra na live, comenta, deixa o seu nome, que no final desse episódio nós estaremos fazendo sorteio. Ok? Essa camisa pode ser sua. Amém? Deixa eu estender aqui. E voltando para o nosso pastor, e esse o senhor falou, eu me sinto mais, né? Você, isso não quer dizer que eu não o respeite, é claro. Você falou que ali foi um divisor de águas na sua vida. Você tinha que idade nesse A gente período? vai ter que fazer as contas. A gente está em 2025, estou Sim. com 40, isso foi em 2017. Então já tinha uma Já. história. Não sei nem quantos né? anos eu tinha. A pergunta não era para você que idade que é. Dizem que é uma pergunta. Faz as contas aí alguém aí para mim, por favor. Mas Eu tô com 40, isso foi em 2017. Olha os bastidores fazendo. 32 anos. 40, 32. 32 anos. Já tinha uma vida estabilizada ministerialmente. Já era conhecido. Sim. Já tinha uma formação ministerial. Mas ali algo mudou na sua vida. Sim. Ali. E eu acho interessante esses processos da vida, porque nos leva para um nível de profundidade. Não é só o nível de crescimento, mas de profundidade. Existem pessoas que estão preocupadas em crescer. Sim. Quando, na verdade, nós precisamos ter a preocupação de nos aprofundar. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre profundidade com Deus. Porque você passou esse processo para chegar num outro nível. O que dentro de você mudou? Então, a gente estava até conversando antes, né? Sim. Existem algumas palavras que a gente utiliza muito hoje no nosso dia a dia com relação a algumas questões. Por exemplo, na psicologia, as pessoas usam muito a palavra ressignificar. Sim. Né? Na nutrição, as pessoas usam muito o suco detox, né? Detox para desinflamar o corpo, o ressignificar para você mudar a ideia ali do seu emocional. Mas na teologia, Deus usa o deserto. Né? O deserto é o detox do ser humano, é o ressignificar da sua vida. Deus sempre tem um pouco mais para a gente. Sim. A gente não sabe, às vezes, chegar lá onde os nossos pés não tocam mais o chão, né? As águas profundas de Ezequiel, a gente só acaba esquecendo de que quando você chega a essa profundidade, os seus pés não tocam mais o chão. Então você não tem mais a sua segurança em si mesmo. Não é mais sobre onde os teus pés te levam, é onde aquela mão está te puxando. Né? E acho que nessa questão toda que eu vivenciei, que foram 3 anos assim bem difícil, eu fiquei esse período sem pregar, eu pregava muito pouco mesmo, assim, com muita insistência de alguém, mas eu não tinha mais essa vontade e tal. E quando eu passei por essa situação e eu vi ali a mão de Deus por meio da vida dele, do Theo, que é Deus, né? Theo, que significa Deus. Isso mexeu comigo na ideia da entrega. Então, a gente às vezes passa por umas situações em que você é muito engessado naquilo que você acha que você conhece. Né? Então, assim, eu já conheço Deus, já oro, já prego,
já tem um entendimento básico das escrituras, então aqui é um lugar confortável. E aí essa situação ela me empurrou para essa ideia de entrega, de um evangelho humano, entende? Porque em alguns momentos, quando você já ora, jejua, e você tem isso regularmente, às vezes você esquece que é humano. Verdade. E aí, quando você esquece que é humano, as tuas vaidades, elas ainda que você achasse que não as tinha, Ela flora. elas floram. É. Então você começa a, por exemplo, vou citar no meu caso, Sim. tá? Vem pregar aqui na minha igreja. Vou, um exemplo, tá? Qual o tema? O tema é tal. Isso aí eu já conheço. E aí você, de repente, já tem uma mensagem sobre, já tem um pensamento sobre, e aí você vai lá prestar um serviço e não um culto. E aí você vai como um robô prestar um serviço. E nesse processo eu deixei de prestar serviço. Para mim já não é mais comum para mim prestar um serviço depois desse dia, porque eu percebi que tudo de ruim que estava em mim era eu. E a única coisa boa que tinha em mim era Cristo. Então eu não tinha como me tornar um prestador de serviço do evangelho. Essa situação ela me devolveu a humanidade que a religião me tomou. Isso. Daquela coisa de robô, que você tá ali, que você tá todo dia, que você tá fazendo, que você tá naquelas atividades todas, e quando você é arrancado disso tudo, você não sabe o que fazer. Então você é só um prestador de serviço da religião. Você não é um filho de Deus. E essas situações me devolveu a humanidade. E aí quando você se torna humano, né, dentro do evangelho, você começa então a ter a consciência de dependência. Sim. Consciência de dependência. São algumas coisas que quando nós nos tornamos um humano dentro do evangelho, a gente adquire. Primeiro é a dependência. Sim. O reconhecimento que não somos. E vem com isso a misericórdia. Uhum. Porque nós olhamos para o outro da forma que nós nos olhamos. Exatamente. E aí se cumpre o mandamento, ama o teu próximo. Como a ti mesmo. Porque nós olhamos e falamos assim, peraí, eu tô aqui pela graça. Sim. Não é por mim, não sou eu. E aí eu consigo olhar para quem está ao meu lado, para quem vem, né? E falar assim, peraí, a mesma graça que me alcançou também vai alcançar, pode alcançar, quer alcançar. Uhum. E nós olhamos com um olhar de Exatamente. misericórdia. Porque assim, a gente nunca sente a dor do outro na sua essência. Sim. Você pode imaginar, tipo assim, eu não sei a dor de uma mãe, por exemplo, que visita um filho no presídio, né, ou de um pai que perdeu um filho assassinado. Eu posso imaginar, eu não consigo sentir de fato aquela dor. Como eu também não consigo sentir a dor da pessoa que tem uma dificuldade familiar. Sim. Que, claro, na medida de peso, um filho assassinado de alguém que tem um problema familiar, Sim. se a gente pesar, é uma dor muito mais suportável. Só que eu tenho o costume de minimizar a dor do outro pela dor do outro não ser a minha. Sim. Então, assim, o fato de, para mim, ser muito fácil pegar essa Bíblia e abrir, não significa que o outro que não tem essa mesma facilidade tá de charme. É verdade. Então, em alguns momentos, a gente cria uma casca e começa a minimizar a dor do outro. Começa a colocar a dor do outro na minha balança, na minha régua. E aí, a cruz te marca. Né? Isso aí. Porque assim, você lembra quando Jesus apareceu para os 12? E os 12 não, né? No caso ele já era 11, Judas já tinha se suicidado. Uhum. E aí Tomé não estava. Né? Aí ele diz, não, eu só acredito se eu ver as marcas. Se eu não ver as marcas, eu não acredito. Então, às vezes, as marcas não é sobre você, as marcas é sobre alguém que precisa acreditar.
Então, assim, um evangelho sem marcas faz de qualquer um Cristo. Então, Cristo precisava manter as marcas, para aquelas marcas provar que ele venceu a morte e fazer o outro acreditar que ele estava vivo. Verdade. Então, em alguns momentos, ou na maioria das vezes, não é sobre a gente. É sobre alcançar um outro. É como você ver um Paulo preso e escrever Filipenses, que é uma carta de alegria. Verdade. Porque não é sobre mim. E ele diz, se eu não tivesse sido preso, a guarda pretoriana não teria ouvido o evangelho. Então, a prisão de Paulo não era sobre Paulo, era uma forma de Deus chegar o evangelho nos guardas. Então, quando você olha para a dimensão do reino de Deus e o que Deus é capaz de fazer por alguém através de você, e não só na questão, vou te usar para curar, vou te usar para libertar, vou te usar para pregar. Não, às vezes ele vai te usar sem ser a pregação, sem ser a oração, sem ser a cura, mas ele vai te esmagar para que uma outra pessoa beba o suco. Né? E todas as vezes que você for numa loja, uma cantina dessa da vida, uma lanchonete dessa vida, e você pedir um suco natural, ele é sempre mais caro que o artificial. Verdade. Ele é sempre mais caro. Porque para ser natural tem que ser esmagado, tem que ser espremido. Então o preço vai ser maior. Né? E há também a questão da vitamina, dos nutrientes, é outra questão. Então você consegue perceber quem é artificial e quem é natural depois do processo. Pelo preço que cada um paga, pela investida que cada um tem. E quanto mais você paga o preço, menos bobo você fica. Verdade. Você descobre que a tua função é só transmitir Cristo a alguém, esperando que um dia Cristo se revele a você, por você, em você e com você. É isso aí. Só isso. Entende que só está ali porque ele decidiu. Sim. Né? Sim. Em uma geração que precisa se revelar, né? Você já viu? Eu lembro que quando eu tive um processo, pessoas entravam no meu direct e perguntavam: você não está pregando mais? Como se quisesse ouvir. Você caiu alguma coisa? E na verdade eu não estava na caverna, porque tem gente que tem aquele... O pregador, o Senhor levou ele para o esconderijo, porque caverna não é lugar em que Deus nos coloca. Sim. A Bíblia diz que o Senhor vai falar: o que você está fazendo aí? Não manda você ir para aí. Aí logo, né? Tá na caverna, crente. Então tá na desobediência. Sim. Mas existem momentos que nós entramos para o esconderijo. E a nossa... Você vê isso, essa geração que tem a dificuldade de entrar no esconderijo. Sim. Então, porque a gente... Isso tem muito a ver, por exemplo, com o que a gente comentou sobre um culto na horizontal. Né? Para quem você vive? Sim. Por que você vive? Qual é a sua ideia de vivência? Hoje a gente é muito virtual. Né? Hoje tudo envolve a questão das redes sociais. E você percebe que as pessoas têm essa necessidade de ser aplaudidas por coisas que deveriam ser secretas. Sim. Por exemplo, a pessoa vai no monte orar e ela posta de joelho orando. Meu Deus. Né? A pessoa vai jejuar e ela coloca lá: estou começando um jejum agora. Não, eu tenho... A pessoa vai fazer uma caridade e ela vai lá e posta dando a cesta básica ou coisa desse tipo. Eu sei que a rede social, de alguma forma, ela pode nos ajudar em algumas situações de prestação de contas. Por exemplo, nós levamos, na época fez um ano ontem, nós levamos para o Rio Grande do Sul 2 carretas com toneladas de alimentos e roupas e água, muita coisa. Que foram muitas pessoas da região que doou. Então não teria como prestar conta para essas pessoas saberem para onde fosse, se não fosse por meio de um vídeo. Sim. E apresentando onde está chegando, a quem está sendo alcançado. Sim. Então isso é uma prestação de conta. Sim. E a gente precisa prestar conta. Mas hoje as pessoas, elas não estão preocupadas na prestação de conta, elas estão preocupadas o quão elas são aprovadas por aqueles que estão lhe vendo. E são tão ignorantes nessa questão que elas, mesmo buscando a aprovação dos outros, elas esquecem que, por exemplo, quando você posta uma coisa ali,
ali existem pelo menos 3 funções, né? Que é curtir, comentar e compartilhar. As pessoas colocam o que elas querem e elas não estão fazendo para si mesmo, elas estão fazendo para outros verem. Isso é fato. E elas não sabem lidar com um comentário contrário àquilo que ela postou, dando a possibilidade de um outro comentar contrário àquilo. Então com a gente crítica, né? com a crítica. Que Então vai ter mais, né? exatamente. É mais crítica do que Sim. A gente observa que, assim, eu vejo isso, assim, a gente põe nos nossos stories, aí é 200, aí você põe no feed, Sim. 500 mil te viram você, observaram que você, mas para curtir é 30, Exatamente. 40, porque assim, vai haver crítica mesmo quando Sim. você não tem intenção, ou vamos lá, não, vou postar isso aqui, né, porque eu vivi isso aqui e aquilo. Aí tem gente que vai olhar, vai ver, mas não vai curtir. Sim. Então a probabilidade da gente ter haters é muito maior do que... Sim, muito maior. E a questão hoje é que as pessoas vivem disso. É isso aí. Entendeu? Elas E vivem... mexe o ego de muita gente, né? Sim. Ah, E não aí... vou postar mais. Exatamente, E aí a preocupação de alcance e de como está sendo alcançado ou de quem eles estão alcançando ficam muito maior do que, de fato, a vida que eles estão vivendo. Sim. O pastor Elielson Miranda, se não me falha a memória, esses dias ele falou algo muito interessante sobre a rede social. Ele disse que rede social é como passar shampoo na cabeça de jumento. O máximo que você consegue é deixar um jumento cheiroso, mas não vai deixar dele ser jumento. Então hoje a gente lida com muito jumento cheiroso. Gente que tá ali por vaidade, mas que não tem raciocínio sobre nada do que está fazendo. Sim. Então, não tem a pretensão de edificar as pessoas que estão à sua volta. Por isso é difícil estar no esconderijo. Porque se você... Por exemplo, a senhora é uma pregadora do evangelho. Para alguém lhe convidar, de repente, hoje, elas precisam saber quantos seguidores a senhora tem. Qual é o público que a senhora arrasta. Então, não importa se a sua mensagem é bíblica, cristocêntrica e espiritual. Se você não arrasta ninguém, você não é ninguém. É isso aí. E aí você tem muita gente que não fala nada com nada, mas que arrasta uma multidão. Então, essa pessoa pode sair dali? Of the king, the power. Essas pessoas podem sair dali? Não. Eu vou falar uma coisa aqui com muito respeito e amor aos meus irmãos em Cristo, e não sou o dono da verdade e nem juiz do reino de Deus, e muito menos medidor de pregação ou de pregador. Mas o evangelho deu voz a gente que não passaria no Enem. Verdade. O evangelho deu viagens para pessoas que não têm dinheiro para pagar a van. Verdade. O evangelho levou gente para lugares em que ele jamais iria por méritos próprios. E essas pessoas cospem na igreja. Meu Deus. Zombam do evangelho. Utilizam o nome que foi a igreja que deu para se autopromover com um monte de coisas que não são o evangelho. Verdade. Então hoje, se você pegar 80% das pessoas que pregam ou que estão envolvidos aí e que não sabem viver longe das redes sociais, e você colocar uma prova para eles do 4º ano, eles não vão saber fazer. Ah, mas o evangelho depende disso? Não, o evangelho não depende disso. O evangelho é a graça. Por isso deveriam fazer com que essas pessoas fossem mais humildes na sua vida com Deus e no seu tratar com o próximo. Porque ele não tem o preparo para estar ali humano. Ele não tem um preparo intelectual para estar ali. O que fala, algumas vezes, é decorado e copiado de alguém, ou pela misericórdia da internet, pela inteligência artificial. Então, algumas pessoas, elas se acham maiores do que o próprio evangelho, sendo que foi o evangelho que lhes deu a oportunidade de estar onde estão. Então, isso deveria criar nas pessoas um conceito de dependência. Ele deveria olhar para ele e não ficar esperando que os outros olhassem para ele e dissessem, cara, eu nem tenho estudo para estar aqui. Eu nem tenho condições intelectual, financeira para estar andando de avião.
Pela É a graça e a misericórdia. Eu não graça. posso achar que eu sou um ator. Eu não posso achar que eu sou um artista. Eu não posso achar que eu sou uma celebridade, porque eu não sou. Porque se uma hora essa graça me abandonar, Meu Deus. eu vou ter que fazer qualquer outra coisa menos pregar o evangelho. E será que vai viver o que vive com Não o vive, evangelho? Não. Vive não, Não vive. infelizmente. Então é assim, é você olhar para o Bartimeu, e isso aqui é uma teoria, porque a Bíblia não diz isso, né? Mas você tem um Bartimeu mendigo antes de Cristo, e você tem a possibilidade de um Bartimeu que ganhou algum bem depois de Cristo, porque logo depois que Jesus sai da beira do caminho de Bartimeu, ele vai para a casa de Zaqueu, e Zaqueu diz que ele vai pegar o que tem e dividir com os pobres, e de repente o Bartimeu estava dentro desses pobres, Sim. que vai receber metade dos bens do Zaqueu. Então ele sai do mendigo antes de Cristo para de repente entrar dentro daqueles que vai ganhar uma bolsa Zaqueu, não é nem uma bolsa família, né? Vai ganhar uma bolsa Zaqueu. Então, como eu posso me achar tão importante dentro de um contexto em que eu não tenho mérito nenhum? Verdade. Me fez lembrar de Esther, né? Sim. Esther tá lá e Mardoqueu vai falar assim, quem sabe que é para esse tempo. E olha, se o livramento não vier por você, virá por outro. Mas você vai pagar o preço. Exatamente. Não pense que você está no palácio que é para aproveitar. Existe um propósito. Sim, sim. E o propósito é o quê? Dar livramento para quem Exatamente. está em sentença de morte. Exatamente. Né? Hoje nós olhamos e quantos estão deixando quem está sentenciado à morte ir para o corredor da morte, Sim. né? Ao invés de se posicionar, trazendo uma palavra de libertação, de transformação, trazendo uma palavra de vida. Né? E se você for olhar para essa questão da Esther, frequência no palácio não garante livramento. Verdade. Né? Ela diz, poxa, eu estou no palácio, mas já fazem 30 dias que eu não vejo o rei. Eita. Será que a gente não vive uma geração de pessoas que frequentam o palácio, mas já fazem tempo que não vem o rei? Eita, É porque o Jesus. livramento não vem pela frequência do palácio, vem com contato com o rei. Então, às vezes, as pessoas se encantaram tanto com o palácio, né? Poxa, uma órfã criada por um tio ou primo, que agora virou rainha de um reino poderoso. Então, assim, tanta coisa para desfrutar do palácio que, às vezes, a importância de ver o rei nem é mais prioridade. Então, de repente, em alguns momentos, as pessoas se perderam com a frequência do palácio e já não vem mais o rei, porque o que o palácio lhe oferece é mais vantajoso. Mais vantajoso. Pastor, infelizmente, pessoal, povo de Deus, estamos já chegando ao final. E eu gostaria que o Senhor deixasse, que você deixasse, né, uma palavra para quem está nos assistindo, né, que o Senhor possa lhe usar agora, deixando uma palavra, olhar para aquela câmerazinha ali e deixa Deus te usar. Amém. Terra. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa oportunidade aqui que foi me concedida por bondade divina e bondade de toda a equipe aqui, eu quero avisá-los aqui que nós precisamos mais do que nunca ter a nossa consciência de dependência atualizada. Nós vivemos por causa de Cristo, somos sustentados por causa de Cristo e nós prestaremos contas a Cristo. Eu vou deixar aqui uma reflexão muito básica. O texto diz que quando Deus chama Adão para falar com ele sobre o pecado que ele havia cometido, ele pôs culpa na Eva. E não adiantou ele colocar a culpa na Eva porque ele foi julgado tanto quanto a mesma. Então, em algum momento da sua vida, você pode passar por situações que alguém tem até uma parcela de culpa nos seus maus feitos, mas no final vai valer o que você decidiu escolher para a sua vida. Então, busque a Deus, seja dependente de Deus, olhe para Cristo, fale de Cristo, viva Cristo, porque Ele é, de fato, o fundamento da igreja, fundamental para a igreja e aquele que fundou a igreja. Então, se somos a igreja, precisamos estar firmados naquele que é o cabeça. Deus abençoe vocês, muito obrigado.
Glória a Deus. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é o alicerce. Amém? Que o Senhor possa vos abençoar. Nós deixaremos aqui as redes sociais do pastor, pastor Tony. Também sobre o seu livro, tá bom? Procure, tá? Compre, peça, faça pedido. Eu tenho certeza que esse livro vai edificar a sua fé, vai edificar a sua vida. Pastor, foi um prazer imenso receber Theo. Tá feliz, Theo? Muito obrigada pelo carinho, obrigada por disponibilizar o seu tempo, tá? E sentar aqui conosco e trazer as suas experiências, trazer a sua vivência com o Senhor. Foi muito importante e prazeroso ter o Senhor aqui conosco, ter vocês, tá bom? Aqui conosco, em nome de Jesus. Então, nós vamos agora para o sorteio. O nome tá onde? Então, o nome vai chegar aqui, que rufa os tambores. Então, Starneck é o nosso patrocinador, tá? É quem nos proporcionou esse sorteio, tá? É uma empresa que trabalha com camisas, uniforme, tá bom? Você que precisa, tá chegando o período de congresso, de festa, você que precisa padronizar a sua empresa, vai lá, procure a Starneck. Ela tem o melhor preço, a melhor qualidade, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se você não for lá procurar Starneck, ok? Está aqui o seu Instagram, está o seu WhatsApp, nos procure, ok? Fale em nosso nome, fale que você assistiu, fale que você é um dos nossos ouvintes, é um dos nossos telespectadores, tá bom? Não perca essa oportunidade, ok? Vamos para o sorteio? Tandandandã. Vamos lá, um nome que foi presenteado, na verdade é presenteada, tá? Foi a Mari Luísa. É isso? Mari Luísa. Estava na live, deu seu nome, participou. Eu quero agradecer a todos que entraram na live, tá? Uma salva de palma aí para ela, gente. Isso. Muito obrigada, viu, Mari? A gente vai pegar o seu endereço, pegar o seu telefone, tá bom? E nós vamos mandar para você, tá bom? Vamos fazer a entrega dessa camisa e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E quando você vestir, Mari, nos marque, tá bom? Comente, fale sobre a Starneck e fale sobre o nosso programa. Pai, povo de Deus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Segunda-feira tem mais. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor. Beijo!